Salve família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasca em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando sua opinião, o seu comentário pra gente fazer aquela resenha boa de vascaíno pra vascaíno. Nesse vídeo, queria falar aí sobre a operação penalidade máxima que pode interferir na escalação do nosso adversário amanhã. O Coritiba pode estar perdendo aí um jogador muito importante. Para isso, eu quero trazer aqui a Transamérica e também a Jovem Pan lá de Curitiba para falar dessa situação aí. Complicado, família vascaína. Vamos trazer aqui também dois ex-jogadores que entendem pouco de bola. Canhotinha de ouro para falar aí que, ó, Maurício Barbieri, você precisa ajustar isso aqui no Vasco da Gama. Se você ajustar, o Vasco vai caminhar. Uma resenha maneira. E para você, aquele torcedor, que eu vou me colocar também nesse bolo aí, que fala que o Maurício Barbieri não sabe substituir, sempre faz as opções erradas, a gente não entende o que ele quer, Mauro Galvão vai ser advogado aqui do Maurício Barbieri. Eu vou passar esse trecho aqui e saber se você concorda com ele ou se o Mauro Galvão mudou a sua opinião nesse sentido, família vascaína. Vamos seguir aí o nosso vídeo para falar sobre essa operação penalidade máxima aí que está envolvendo vários jogadores do futebol brasileiro, uma situação muito chata que realmente desanima demais, né, para quem ama o futebol, para quem acompanha, e eu realmente fico sem entender como é que os jogadores se sujeitam a esse tipo de coisa, cara. Na minha visão, na minha ótica, é inacreditável, porque o cara que se sujeita uma vez, será que ele não pensa, cara, que vai estar na mão desses caras a vida inteira? Né? Tá entregando a carreira deles, porra, por 30, por 40, por 50 mil reais. É complicado, cara. Eu queria trazer a repercussão aqui, direto de Curitiba, né, como eu disse, da Transamérica e também da Jovem Pan, porque alguns jogadores de outros times, né, inclusive do Atlético Paranaense, titulares já foram afastados, com o nome citado aí na operação penalidade máxima, né? Queria citar aqui, ó, do Atlético Paranaense, o jogador Brian Garcia, tem também o Pedrinho, lateral esquerdo, que seria titular hoje contra o Internacional. No Inter também teve um jogador afastado, que é o Maurício, né, muito bom jogador, seria titular hoje no confronto. Né? A gente pode citar um outro titular do Cruzeiro, né, que é o Richard, volante, também foi afastado, e o Vitor Mendes, né, aqui no Rio, né, no Fluminense, mas ele não é titular. Vamos passar essa resenha aqui, lá da Rádio Transamérica e também da Jovem Pan, pra gente entender um pouco mais aí sobre a situação desses jogadores aí do Curitiba. Vamos lá. Conversei há pouco com uma fonte minha que teve acesso às denúncias do Ministério Público de Goiás. E constam 3 jogadores do Coritiba nessas denúncias. Vale lembrar que ainda são denúncias oferecidas pelo Ministério Público e não necessariamente que esses 3 jogadores foram citados pela operação penalidade máxima. Os atletas, além do Jesus Trindade, que a gente já havia falado anteriormente, também existem denúncias oferecidas ao atacante Aleph Manga e ao lateral esquerdo Diego Porfírio, que hoje está atuando pela equipe do Guarani. O Porfírio está jogando a Série B pelo Clube Campineiro. De acordo com essa minha fonte, essas denúncias elas partiram através de um vazamento de conversas entre a quadrilha, né, que realizava a aposta. Então, entre esses integrantes, acabaram tendo conversas em um grupo deles, e que nessa conversa tinha uma lista de jogadores que eles procuraram para oferecer dinheiro em troca desses serviços, que seriam levar cartões amarelos. Também conversei com o Jeffrey Chiquini, que é o advogado do Aleph Manga, e ele falou que contra o Manga, apesar de existir sim essa denúncia, e o Jeffrey já confirmou que existe a denúncia, mas não existe nenhuma prova, não existe nenhuma evidência que ligue o jogador ao esquema das apostas. Então agora a gente vai também esperar essa questão, né? O Ministério Público fez a denúncia, agora tem que ver como ela será recebida e como acontecerá também a questão ali da sequência do processo, mas então trazendo para o nosso ouvinte aqui em primeira mão, 3 jogadores do Coritiba foram denunciados: Jesus Trindade, Aleph Manga e o Porfírio, que não está mais no clube, mas a denúncia foi a partir de um cartão amarelo que ele recebeu também na partida contra o Atlético Paranaense no segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado. O Coritiba
a posição de momento é a seguinte: o departamento jurídico do clube está analisando o material antes de qualquer decisão ser tomada. Então, enquanto os atletas do Atlético já foram afastados de imediato, a informação que a gente tem é que os 2 jogadores citados, né, nas investigações, que ainda fazem parte do elenco do Coritiba, Aleph Manga e Jesus Trindade, participaram normalmente do treino realizado hoje à tarde. No Couto Pereira é a preparação para o jogo de amanhã contra o Vasco. Se eles serão relacionados para a partida, aí é outra história, né? Porque tem essa análise do departamento jurídico rolando e também a questão psicológica, emocional dos caras, mesmo que o clube bote fé nas alegações de inocência. E o Aleph Manga, por exemplo, através de um advogado, já se pronunciou publicamente negando qualquer tipo de participação. De toda forma, o nome deles está envolvido em um turbilhão. Não sei se teriam condições emocionais de entrar em campo e ajudar o Coritiba na partida de amanhã contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Antes de deixar aqui a nossa opinião, né, o Vasco, na figura do Paulo Brax, eu acho que com o departamento jurídico também, conversou com os atletas sobre isso, né, vou botar até a matéria para vocês aí do GE, e é o seguinte, ó, Vasco exige que jogadores comuniquem eventual aliciamento de apostadores, né, então é importante que os atletas possam comunicar ao clube, até porque algumas vezes podem ser de uma maneira que você pergunte ao jogador, mas se for em tom de ameaça, né, ameaçando família, ó, tem que tomar o cartão, senão isso, aquilo, então é importante realmente esse contato aí com o clube para ajudar os jogadores, né, a família vascaína. Mas em relação aí ao Coritiba, né, é uma situação que pode acontecer, como a gente já citou aqui, aconteceu com o Atlético Paranaense, Internacional, Cruzeiro, afastando os jogadores que são titulares. Então o Coritiba pode sim afastar o Aleph Manga pelas resenhas que a gente está vendo aí, né, tanto da mídia como de torcedores. O Aleph Manga é um dos principais, se não o principal jogador do Coritiba e com certeza seria um desfalque muito grande. Foi citado aí também, acho que na Rádio Transamérica, a questão psicológica, né? E eu tava até vendo um canal que é o maior do Fluminense, né? O Raiz Tricolor, acho que é o Gabriel, o nome do jornalista lá que comanda o canal. E ele tava preocupado porque o Natan, aqui no Fluminense, no ano passado, ele foi citado nessa operação, né? E aí a preocupação dele é a seguinte: poxa, será que não tem outros jogadores que vão ser descobertos aí nessa operação? Porque um dos pontos aí dos apostadores é que os jogadores que eles conseguiam entrar em contato e aceitava o esquema, a ideia também era que eles pudessem trazer outros atletas. Aí você pega aí no caso do Coritiba, no ano passado, foi citado o Aleph Manga, né, o Diego Porfírio, o Tony Anderson e o Jesus Trindade, né? Não sei se é um jogador brasileiro, acho que não, né? Então, 4 jogadores citados aí do Coritiba, né? E levando para o nosso contexto, para o jogo muito importante amanhã, o Coritiba pode perder aí um jogador importantíssimo no atual elenco. Cara, a gente vem falando aqui da importância desse jogo para o Vasco, né? Fundamental conquistar os 3 pontos. A gente fala também do momento do Coritiba que não tá legal, um time que pode bater uma marca negativa histórica aí, né, de 11 jogos sem ganhar, a pressão da torcida, é claro que eles estão tentando buscar lá uma mudança para a SAF, mas todo esse ambiente já criado, sem isso aqui, sem essa questão da operação penalidade máxima, já estava complicado. E você vê aqui jogadores citados, 2 jogadores estão atualmente no elenco, é um ambiente que fica realmente complicado aí para o Coritiba. Isso é triste, a gente que ama o Vasco, ama o futebol de uma maneira geral, é muito triste, mas, irmão, dentro de campo, isso tem que ficar para fora. Irmão, o Vasco tem que aproveitar. O momento deles não são legal. Tem que ir lá para Curitiba para conquistar os 3 pontos. Né? Triste isso, mas pensando no lado esportivo, o Curitiba pode perder aí seu principal atleta. Né? Ó, antes da gente trazer aqui a opinião tanto do Canhotinha de Ouro e também do Mauro Galvão, queria botar a lista de relacionados aí do nosso Vascão, que voltou aí 2 jogadores que a gente entende, eu acho que grande parte da torcida entende que é importante nesse processo, né? Tanto o Barros quanto o Eric Marcos, jogadores que a gente espera que tenha mais oportunidades aí, né? Inclusive acho que o Barros poderia entrar jogando amanhã, já falei aqui, já pontuei sobre o Andrei Santos, deve estar com a cabeça na seleção, né? Querendo conquistar aí os pontos para servir o Chelsea no meio da temporada, e aí a gente poderia utilizar o Barros, porque é um cara que vai ficar aí na sequência do ano, enfrentando Santos, Flamengo, Fortaleza, Internacional, então era interessante, na minha visão, colocar o Barros. E o Eric Marcos, cara, eu acho que é um jogador que tem que estar sempre no banco. Tem que estar sempre no banco porque é um cara, um ativo do clube, um jogador jovem, rápido, com características interessantes, né? Pegar o adversário cansado. Nesse jogo contra o Fluminense mesmo, cara, você poderia aqui, na minha visão, Egnaldo, entrou com o Egnaldo. Pô, bota o Egnaldo de um lado, o Eric Marcos do outro e o Figueiredo de falso 9.
poxa, eu acho que é muito mais interessante do que o Juan Cruz, velho. Naquele contexto daquele jogo ali contra o Fluminense, onde você tava todo atrás e precisava, porra, balão pra lá, chutão pra cá, ter 3 jogadores de velocidade pra ganhar do Nino, pra ganhar do André, que já estavam ali cansados, né? A necessidade, não tinha necessidade de entrar com o Juan Cruz. Eu entendo a escalação do Juan Cruz contra o Bahia, né? Cruzamento, o Vasco pressionando, tentando só bola na área, e, pô, vamos botar 2 centroavantes. Agora, contra o Fluminense, pô, era jogo pro Eric Marcos. O Barbieri fala que não era jogo por Ediano, mas pro Eric Marcos, certeza que era. Então, a volta desses jogadores aí, queria destacar com vocês nesse confronto contra o Curitiba. Vamos trazer aqui o Canhotinha de Ouro, porque vem sendo um debate aí nos meios dos vascaínos, né? Principalmente aí após a coletiva do Maurício Barbieri, que na visão dele não foi massacrado pelo Fluminense, foi uma pressão falsa, um domínio falso na visão dele pelas estatísticas. E, cara, eu entendo que tenha vascaíno que concorde com o Barbieri, mas eu acho que é bem a minoria que pensa da mesma forma. A maioria dos vascaínos entende que o Vasco não pode jogar daquela forma. E não é o fato, né, que foi citado pelo Maurício Barbieri na coletiva, não é o fato do Vasco jogar de uma forma reativa nos contra-ataques. É de não ter os contra-ataques. E aí é um trecho pequeno, mas olha só o que o Canhotinha de Ouro falou no vídeo de análise dele após o jogo Fluminense e Vasco. Vamos lá. O goleador é o Cano, segura ele. O Cano estava jogando no meio do Robson e do Léo. Não fez absolutamente nada no primeiro tempo. Primeiro tempo o Fluminense foi 0. Fez nada. O Vasco ainda fez um gol. Não foi aquele Vasco que poderia ter sido, né? Com o Fluminense todo desarticulado, o time do Vasco, com 1-0, tinha que ir para dentro. O Fluminense veio, todo desarticulado, mais uma vez, veio contra-ataque. Só que o contra-ataque do Vasco não era, não vou dizer, não era inteligente, não é o caso. Não era bem montado para os 3 de frente. Por isso o Vasco pecou muito. Tá aí, né, cara? A visão do Canhotinha de Ouro foi a minha no pós-jogo. Falei exatamente isso no nosso vídeo de pós-jogo contra o Fluminense, que se o Vasco tivesse uma ideia de contra-atacar, o Vasco ganharia aquele jogo, né? Você pega aí o Edmundo, cara, eu gosto de trazer essas opiniões porque esclarece o nosso pensamento, a nossa cabeça também, né? O Edmundo foi perfeito. Pô, o Fluminense chegou no momento de botar Lelê, John Kennedy, Cano, Ares, Ganso, todo mundo, Lima, todo mundo lá na frente. E o Vasco não tinha uma ideia de contra-atacar, um lançamento, ou que seja, cara, uma superioridade numérica, aproveitar o Pedro Raul, traz o Peck pra cá junto com o Alex Teixeira para um desvio. Cara, alguma ideia. O Vasco não tem. O Vasco só fica atrás da linha da bola, se defendendo e contando com atuações individuais. No caso do Bambu, do Léo, do Piton, que eu não vi muita gente destacando, mas defensivamente, pelo volume que teve o John Ares ali no segundo tempo, eu achei que ele se portou muito bem. Então fica Jardim, se eu esqueci aqui de citar, fica muito mais nos destaques individuais do que num trabalho do treinador. Porque fazer o que o Barbieri faz ali atrás da linha da bola, vai me desculpar, Barbieri. Eu não quero que o Vasco mande ele embora, eu acho que não é o momento, mas vai me desculpar. Qualquer treinador faz esse tipo de coisa aí. A gente cita o Jair Ventura, Wagner Mancini, o que você faz ali no Vasco, vai me desculpar, cara. Vai me desculpar. Isso aí não tem mérito no seu trabalho, não. Agora, não tô dizendo que é fácil, mas, poxa, o Vasco não é tão ruim assim. Tem que ter alguma saída, tem que ter alguma ideia de contra-ataque, e foi basicamente o que o Canhotinha de Ouro disse aí, eu concordo plenamente. Pra finalizar, tem muito torcedor do Vasco que questiona as mudanças do Maurício Barbieri. Eu sou um deles, cara. Eu me coloco nesse bolo. Aí eu gostaria de trazer aqui o Mauro Galvão, que meio que advogou no nome do Maurício Barbieri. Se liga só. Bom, sabe o que eu gostaria de ver? Pois não. O Vasco trazer um volante, um meia, 2 atacantes, preferência. Um lateral direito ainda, né, Um lateral direito, 5. É isso aí. É isso que a gente precisa. Aí, com certeza, a gente vai conseguir ver o Vasco mais forte e melhor, com mais opções. Você vai olhar para o banco, você vai ver que tem jogador para entrar e mudar o jogo, que é o que está faltando no Vasco. O Vasco não consegue mudar aquilo que está acontecendo no jogo. O Vasco muda e o jogo continua o mesmo. Então, é difícil assim. Eu não sou advogado do Barbieri, mas eu sei que se o Vasco não trouxer esses jogadores, vai estar sempre com esse problema. Vai ter que defender e às vezes vai conseguir o empate, às vezes vai conseguir a vitória, às vezes não vai conseguir, né? Então, eu acho que é isso. A gente começa a procurar, às vezes, muita desculpa. E, na verdade, o Vasco precisa ainda de jogadores. Precisa. É um bom time. Mas o brasileiro é longo. Outra coisa que foi colocada aqui também, não me lembro por quem, o Vasco só está disputando o Campeonato Brasileiro. Só. Então, quando entra em campo, o jogador tem que estar voando. Tem que correr pra caramba. Não pode dizer que está cansado, senão não tem. Tem que lutar até o fim para conseguir o resultado. Então, acho que foi boa essa lembrança da mensagem aí. O Vasco só tem o Campeonato Brasileiro.
Então, fisicamente, o Vasco tem que voar. Tá aí, né? Vocês lembram que, cara, foi um vídeo recente que eu fiz aqui, que eu peguei um torcedor lá no Twitter, e aí vou até botar de novo aqui, ó. Ele botou o banco do Vasco contra o Fluminense e ele fez a seguinte pergunta: eu duvido vocês fazerem aí 5 substituições de qualidade com esse banco. O cara até zoou nesse sentido. Cara, eu concordo com o Mauro Galvão, e eu acho que nenhum vascaíno vai discordar nesse sentido, que o Vasco precisa de reforços, né? Não somente pro banco, pro time titular também, né? Pra qualificar, pra melhorar essa saída, um camisa 10 pra ajudar o Barbieri nesse sentido aí, a ter mais a bola, né? Como ele diz, faz parte do processo, tanto de evolução dos jovens jogadores, como de reforços. Mas, cara, tem substituições, Mauro Galvão, grande capitão, que, cara, não dá pra entender. Não dá pra entender. Ele justifica, ele é um profissional da área, né? Tem sua experiência, mas eu não consigo entender, por exemplo, a entrada do Juan Cruz, cara, naquele jogo. Mas de forma nenhuma, eu não consigo entender. Cara, por quê? O Vasco jogando atrás da linha da bola, teve um momento de 17% de posse de bola. Vamos ser sinceros, o que o Juan Cruz vai ajudar? Ah, se você me falar que é na bola defensiva, beleza. Na bola parada, escanteio, show de bola, vou entender. Agora, pensando em ganhar ou em contra-atacar, não faz sentido nenhum. Mas nenhum mesmo. Você viu que o estilo do Pedro Raul, que é muito superior ao Juan Cruz, não estava funcionando. Pedro Raul tendo que jogar atrás da linha do meio campo. Então qual é a minha? Eu vou mudar a característica do jogo. Eu boto um Figueiredo ali, eu boto um Egnaldo pela uma ponta, boto um outro jogador de velocidade pela outra ponta e vou tentar chutão. Não é isso que eu tô fazendo? Então eu vou botar jogadores de velocidade para isso. Você entra com o Juan Cruz, porra, não tem cabimento. Então, até concordo com o Mauro Galvão, mas acho que muitas das mexidas do Maurício Barbieri é mal feita, cara. É mal feita. É mal feita. Umas é complicado mesmo, é a questão do cansaço, que o Mauro Galvão também citou aí, né? E isso me incomoda demais. Eu já até citei aqui em outro vídeo. É uma questão também, eu acho que de característica do Jair e do André, que estão sempre saindo nesse modelo de jogo de pressionar em determinado minuto, 10, 15 minutos, e depois só correr atrás do adversário. Isso não funciona muito bem. Tanto que você vê o Piton, o Puma se portar muito melhor fisicamente, né? A defesa, do que o nosso meio-campo. Porque o nosso meio-campo ele tem que correr demais, muito, e não tem essa característica. Fica pouco com a bola. O Jair, o Andrei, então isso está havendo um desgaste também nesse sentido do estilo de jogo do Maurício Barbieri. Cara, eu concordo com o Mauro Galvão, mas acho que dá para fazer algumas modificações analisando o jogo melhor do que o Maurício Barbieri tá fazendo. Família Vascaína, pelo menos é a minha forma de pensar, mas quero deixar claro aqui, não mandaria o Maurício Barbieri embora nesse momento. Família Vascaína, quero saber a opinião de vocês. Eu vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.